E aí galera, sejam bem-vindos a mais uma aulinha na Academia de Estudos Fernandinho Beltrão, Claudenildo Júnior na área. Na aula de hoje veremos sistemas lineares 2 por 2. Vamos dar uma olhada. Então, sistemas 2 por 2 é o seguinte, também chamamos de sistema de segunda ordem. Apresenta duas equações e duas incógnitas, com a seguinte estrutura geral. Ax mais by é igual a um c, a linha x mais by igual a um c'. Deixa eu mostrar um exemplo. Suponha que você tenha a seguinte equação: x mais y igual a 3, x menos y igual a 1. Quais são todos os valores que poderiam configurar no lugar de x e no lugar de y para que as duas equações fossem verdadeiras? Bom, é o seguinte, se x for igual a 2 e y for igual a 1, observe que 2 mais 1 dá igual a 3. E observe também que 2 menos 1 dá igual a 1. Então, nós dizemos que esse par de números é a solução do sistema. E essa solução, ela é única. Você não vai encontrar outros números que somados que dão 3 e que subtraídos que dá igual a 1. Esse sistema é chamado de sistema possível e determinado. Sistema possível e determinado. Em muitos livros vocês vão ver a seguinte nomenclatura: SPD. Sistema possível e determinado. Muito bem. Existe uma característica muito importante nos sistemas que são possíveis e determinados, ou seja, nos sistemas que têm uma única solução. Quando você divide os coeficientes dos termos, por exemplo, vou dividir o coeficiente de x pelo coeficiente de x, dá diferente quando você divide o coeficiente de y pelo de y, que é menos 1 embaixo. Quando isso acontecer, quando você divide os coeficientes e dá diferente, o sistema ele é possível e determinado. Nós chamamos assim, possível e determinado. Vamos discutir o sistema. Discussão do sistema 2 por 2. Cada linha do sistema geometricamente representa uma reta no plano cartesiano. Então podemos ter um sistema possível e determinado, do jeito que eu falei. Observe, a divisão dos coeficientes dá diferente. Observe que A e A' são esses coeficientes aqui. A', BB'. Num sistema possível e determinado, essa divisão ela é sempre diferente. Está aqui, sistema possível e determinado. Geometricamente, representam retas concorrentes. Vou dar um exemplo. Se quiséssemos representar esse sistema de uma forma geométrica, nós faríamos assim. Desenharíamos o eixo cartesiano, x e y, e colocaríamos essa equação no sistema de coordenadas. Como faríamos? Você anota a equação, no lugar de y, por exemplo, você começa colocando 0. Quando y for igual a 0, x é igual a 3. Então, significa dizer que você tem um ponto aqui embaixo. Quando x for igual a 0, y é igual a 3. Então, você tem um ponto aqui também. Então, quando você liga esses dois pontos, você tem um desenho que representa essa primeira equação. Bom, vamos fazer a de baixo. Quando x é igual a 0, y é igual a menos 1. E aí você tem uma reta ligando esses dois pontos. Esse ponto de encontro, ou seja, a interseção, é aquele par de números que eu disse que era a solução do sistema. Observe que aqui você vai ter o número 2, que seria uma coordenada do ponto de interseção, e aqui você tem o número 1, que é a ordenada dessa coordenada. Ou seja, você tem aqui o número 1 e você tem aqui o número 2. Então, um sistema possível e determinado pode ser representado pela interseção de duas retas. Vamos continuar. Sistema possível e indeterminado. Vou dar um exemplo. Suponha agora que você tenha o seguinte sistema de equações. Você tem x mais y igual a 2 e você tenha 2x mais 2y igual a 4. Bom, você tem um sistema com duas equações aqui. Esse sistema ele é chamado sistema possível e indeterminado. Por quê? Porque nós teremos infinitas soluções para esse sistema. Vamos ver se não é. Vamos ver uma solução aqui de forma que x mais y dê igual a 2. Bom, eu posso colocar x igual a 1 e y igual a 1. Observe que se eu colocar x igual a 1 e y igual a 1 dá 2. Funciona. E para a equação de baixo também funciona, porque você tem
Colocando no lugar de x o número 1, você tem como resultado aqui 2. Y sendo 1 aqui tem 2, 2 mais 2 dá 4. Muito bem, funcionou. Mas e se colocássemos outro valor para x, por exemplo? Suponha aqui que x fosse 0,5. Se x fosse 0,5 na primeira equação, então o y teria que ser 1,5. Aí observe que 0,5 mais 1,5 dá 2. Aí eu tenho outro par de solução. Será que funciona para a equação de baixo? Vamos ver. 2 vezes 0,5 dá 1. 2 vezes 1,5 dá 3. 1 mais 3 dá 4. Ah, funcionou também. Então, eu acabei de encontrar outro par de solução. Nós tínhamos o primeiro par como sendo x igual a 1, y igual a 1. Mas x igual a 0,5 e y igual a 1,5 também funcionou. Então, nesse sistema eu já tenho duas soluções, que são dois pares. Ah, mas se eu trocar o valor de y, eu encontrarei um valor de x diferente e funcionará para a equação de baixo. Por quê? Porque, na verdade, essas duas equações elas são múltiplas. Por exemplo, ó, 2 vezes x deu 2x, 2 vezes y deu 2y, 2 vezes 2 dá 4. Esse sistema é um sistema que tem infinitas soluções. Basta trocar o valor de y que você encontra um valor de x diferente, que dê 2, e embaixo também vai funcionar. Além do mais, existe uma técnica para que você possa dizer se esse sistema ele é possível e indeterminado. Se você pegar os coeficientes e dividir, por exemplo, x com x, o y com y e os termos independentes, observem que deu tudo igual a meio. Se você simplificar por 2 dá 1, simplificando por 2 dá igual a 2. Quando você tem essa igualdade, o sistema é chamado sistema possível e indeterminado, porque ele tem infinitas soluções. Aí você tem um sistema possível e indeterminado, quando a razão entre os coeficientes de x é igual à razão dos coeficientes de y e é igual também à razão dos termos independentes. E geometricamente, o que representa isso? Vamos ver. Suponha que quiséssemos desenhar esse sistema no eixo de coordenadas. Então, como faríamos? Você desenha o eixo x e y, aí você pega e desenha essa equação no eixo de coordenadas. Você põe y igual a 0, x vai ser igual a 2. Quando você coloca x igual a 0, o y é igual a 2. E você tem uma reta que passa pelo ponto 2 e 2, assim. Muito bem. E agora, se quiséssemos desenhar a equação de baixo? Do mesmo jeito, você colocaria no lugar de y 0, você ficaria então com 2x igual a 4, e x seria igual a 2. Então, também o x daria igual a 2 para y igual a 0. E se você fizer x igual a 0, o 2y é igual a 4 e o y seria igual a 2. Observe o seguinte, que seria uma equação que também passa aqui por cima. Então, quando o sistema ele é possível e indeterminado, na verdade as duas retas são coincidentes. Elas têm coeficientes diferentes, mas elas passam pelo mesmo lugar, dizemos que elas são paralelas coincidentes. O sistema é possível e indeterminado. Vamos seguir. Quando é que um sistema ele é impossível? Vamos ver. Suponha que você tem agora o seguinte sistema: x mais y igual a 2 e x mais y igual a 3. É impossível você encontrar dentro do conjunto que nós trabalhamos, dentro do conjunto de números reais, é impossível você encontrar dois números somados que dá 2 e os mesmos números somados que dá igual a 3. Não tem solução. Esse sistema é chamado sistema impossível. E quando você vai representar esse sistema no eixo cartesiano, veja só o que acontece. Quando você coloca y igual a 0, você tem x igual a 2. Então, 1, 2. Quando você coloca x igual a 0, o y é igual a 2. E aí você tem uma reta que passa por esses dois pontos aqui. Na equação de baixo, quando você coloca y igual a 0, x é igual a 3. E quando você coloca x igual a 0, o y é igual a 3. E você vai ter uma reta, então, que passa aqui por cima. Assim. Então, quando o sistema ele é impossível, ele pode ser representado a partir de um desenho que são duas retas paralelas. Duas retas paralelas distintas. Resumindo, você tem três casos. São retas concorrentes, que são geradas a partir de sistemas possíveis e determinados. Retas paralelas coincidentes, que são geradas a partir de sistemas possíveis e indeterminados. E retas paralelas distintas, que são geradas a partir de sistemas impossíveis. Vamos ver um exemplo.
Um exemplo técnico sem contextualização. Ache os valores de A e B para que esse sistema tenha mais de uma solução. Para que um sistema tenha mais de uma solução, ele tem que ser um sistema possível e indeterminado. Como assim? Vou anotar aqui no quadrinho. O sistema que está escrito lá na tela é o seguinte. Você tem 2x mais 3y, que é igual a 6. E embaixo você tem ax mais y, que é igual a b. Muito bem. Aí eu quero que esse sistema tenha mais de uma solução. Então eu quero que o sistema seja um sistema possível e indeterminado. Quando um sistema ele tem mais de uma solução, ele tem infinitas soluções, que é aquele caso das retas são coincidentes. Para que um sistema seja possível e indeterminado, basta que a razão entre os coeficientes dos x e dos y sejam iguais e também a razão entre os termos independentes. Então, quando você encontra essa igualdade, é porque o sistema tem infinitas soluções. Então, para encontrar o valor de A, de forma que o sistema tenha infinitas soluções, basta resolver essa proporção. Então, você tem, por exemplo, aqui 3 vezes A, que é igual a 2 vezes 1, que dá 2. Ou seja, o valor de A vai ser igual a 2 terços, dividindo tudo por 3. Muito bem. E o valor de B você também encontra nessa proporção. 3 vezes B é igual a 1 vezes 6. Então, você tem B igual a 2. 6 dividido por 3 dá igual a 2. Então, para que o sistema tenha infinitas soluções, basta que você tenha o valor de A igual a 2 terços e o valor de B igual a 2. Alguns problemas de matemática são resolvidos a partir de soluções comuns a duas equações do primeiro grau a duas variáveis. Então, está aqui. Duas equações de primeiro grau e duas variáveis, x e y, que são abrigadas por uma chave. Aí aqui nós chamamos de um sistema. E temos três principais métodos de resolução de sistemas. Em todos os casos, o que você está procurando são valores para substituir o x e valores para substituir o y de forma que satisfaça as duas equações. Observe que 7 mais 3 é igual a 10, e quando você coloca o 7 no lugar de x e o 3 no lugar de y, também dá menos 2. 7 menos 9 dá igual a menos 2. Então, o valor que você vai substituir no lugar de x e o valor que você vai substituir no lugar do y, se for um sistema, deverá satisfazer as duas equações. Temos três métodos que são os métodos mais utilizados. O primeiro é o método da substituição. Você tem aqui um sistema, vou dar um exemplo. Você tem aqui o sistema x mais y igual a 7 e x menos y igual a 1. Chamamos de método da substituição porque você pega uma equação, nessa equação você isola um dos valores, por exemplo, y igual a 7 menos x, e você substitui na equação de baixo. Você faz assim, x então vai ser menos o y, que é 7 menos x, que é igual a 1. Aí você encontra um dos valores, menos vezes menos dá mais x, que é igual a 1, e o outro valor você faz outra substituição. 7 mais 1 dá igual a 8, significando dizer que o x é igual a 4. E como x é igual a 4, você substitui de volta e encontra y igual a 3. 7 menos 4 dá igual a 3. Então, esse método é um método bastante utilizado e nós veremos nos exercícios. O segundo método é o método da comparação. Então, eu dei um exemplo aqui e vamos ver como funciona. Se você tiver um sistema, x menos y igual a 1, x menos 3y igual a menos 3. Se você for fazer pelo método da comparação, então você isola um dos valores, por exemplo, o x na equação de cima, fica y mais 1, isola também o x na equação de baixo, vai ser 3y menos 3, e aí você faz uma comparação. Como x é igual a isso e x também é igual a isso, então os dois são iguais. Aí você faz y mais 1, então é igual a 3y menos 3. Você está comparando. E aí você soma 3 mais 1, que dá 4. E 3y menos y dá igual a 2y. Dividindo tudo por 2, você encontra y igual a 2. Depois que você encontra y igual a 2, para encontrar o x é fácil, é só voltar substituindo. 3 vezes 2 dá 6, menos 3 dá igual a 3. Observe que os números que você encontrou têm que satisfazer o sistema. 3 menos 2 dá igual a 1. E quando você colocar o 3 no lugar de x e o 2 no lugar de y, tem que dar menos 3. Observe que dá. Vai ficar 3
menos 6, que dá menos 3. Vamos ver o outro método que nós vamos utilizar também nos exercícios, método da adição. Então, no método da adição, você tem um sistema, por exemplo, 5x menos 3y igual a 15, é a primeira equação do sistema. 2x mais 3y igual a 6 é a outra equação do sistema. E aí você, utilizando o método da adição, basta somar as duas equações para eliminar uma das incógnitas. 5 mais 2 dá igual a 7x, menos 3 mais 3 dá igual a 0, e 15 mais 6 dá 21. Aí você encontra aqui facilmente que o x é igual a 3. Depois que você encontrar que x é igual a 3, você vai lá na equação de cima, no lugar de x, por exemplo, coloca o número 3, e aqui dá 0, então o y é igual a 0. Tá? Então você tem como solução do sistema x igual a 3, porque 3 vezes 2 dá 6, mais 3 vezes 0 vai dar igual a 6. E funciona para a equação de cima, que a gente já substituiu. 5 vezes 3, que dá 15, e 3 vezes 0 dá 0. E aí o sistema está resolvido. Vamos fazer alguns exercícios. Então, questão de número 1 diz assim: Rita compra bijuterias para revender. Em julho, ela comprou 3 pulseiras iguais e 10 colares iguais, pagando no total R$ 87. Em agosto, ela comprou 10 das mesmas pulseiras com desconto de 10% e 25 dos mesmos colares com acréscimo de 10%, gastando nessa compra R$ 243. Em julho, o preço de cada colar superava o preço de cada pulseira, enquanto. Então vamos ver. Segundo o enunciado, Rita compra 3 pulseiras ao preço P, mais 10 colares por um preço C e gastou R$ 87, supondo que P seja o preço por pulseira e C o preço por cada colar. Muito bem, isso foi em julho. Em agosto, ela comprou 10 dessas mesmas pulseiras, só que com desconto de 10%. Então, vamos multiplicar por 0,9. Ou seja, o preço agora é 90% do que ele era antes. Boa. E comprou 25 desses colares, só que o preço agora aumentou 10%. Aí eu multipliquei por 1,1, ela gastou um total de R$ 243. Então, esse é o sistema que você tem que resolver. Tá legal? Bom, primeiro vamos multiplicar aqui essa segunda equação. 10 vezes 0,9, que dá 9 vezes P. Mais 25 vezes 1,1, que multiplicando você tem aqui um total de 27,5. 27,5. Então, você tem 27,5C, que é igual a 243. Bom, agora eu vou pegar essa primeira equação, que está escrita aí, e vou manipulá-la de forma a tirar uma dessas incógnitas. Então, essa primeira equação, eu vou multiplicá-la todinha por menos 3. Então, vai ficar menos 9P, menos 30C, igual a 87 vezes 3, que dá 261. 7 vezes 3, 21. 8 vezes 3, 24. 26. Só que negativo. 261. Quando você usa a técnica da adição, aí essa incógnita sai. O preço da pulseira você descobre depois, não tem nenhum problema. E aqui vai dar 30, menos 30 mais 27,5 dá menos 2,5C. E 261 menos 43 dá igual a menos 18. Muito bem. E agora a gente vai descobrir então qual vai ser o preço de cada colar, tá bom? Depois a gente pode substituir naquela primeira equação para descobrir o preço de cada pulseira. Então, cada colar vai ser igual a 18 dividido por 2,5. Eu já multipliquei por menos 1 ou já dividi menos por menos, que dá mais, tanto faz. E aí você tem aqui um total de 180 para dividir por 25, multiplicando por 10, numerador e denominador. E dividindo 180 por 25, você tem o seguinte. Veja, se você multiplicar 25 vezes 7, você tem 7 vezes 5, 35. 7 vezes 2, 14. 14 mais 3 dá 17. Então dá 175, tá? Multiplicando por 7. E sobram 5. 2 vezes 25 dá 50, ou seja, cada colar custa 7,20. Boa. Agora, sabendo que cada colar custa 7,20, dá para descobrir quanto vale cada pulseira. Então, você tem
3 vezes cada pulseira, vai ser 10 vezes cada colar, que custa R$ 7,20 e nos dará R$ 87,00. Muito bem. Agora, então, 3 pulseiras vai ser igual a 87 menos 72. 3 pulseiras é igual a 15, então cada pulseira vai ser igual a 5, né? Porque 15 dividido por 3. E lembra que cada colar valia R$ 7,20, tá bom? Porque a pergunta que ele fez foi a seguinte, eu vou mostrar de novo aqui, para a gente resolver essa questão. Olha o que ele pergunta aqui no final. Em julho, o preço de cada colar superava o preço de cada pulseira em quantos por cento? Então, sendo o valor do colar 7,2, o da pulseira igual a 5, fazendo a diferença, você tem 2,2. Então, o colar supera a pulseira em R$ 2,2. Dividindo o excedente por 5, então você quer calcular quantos por cento aqui, o valor do colar é maior que o da pulseira. E multiplicando por 20, numerador e denominador, você tem 20 vezes 2,2 dá 44, 20 vezes 5, 100. Então, 44%. Então, o valor do colar supera o da pulseira em 44%. Essa é a resposta. Olhando aqui para as alternativas, vamos ver qual é a resposta. A resposta é a letra E, 44%. Questão de número 2. Geraldo acabou de chegar a Recife para passar as férias. Ao desembarcar no aeroporto, foi logo fazendo uma pesquisa nos planos de aluguel de carro. Na locadora Arquimedes, ele pagaria uma taxa fixa de R$ 25 mais R$ 60 por cada diária. Na locadora Bhaskara, ele pagaria uma taxa fixa de R$ 85 mais R$ 48 por cada diária. Geraldo fez as contas baseado no número de diárias que ele precisaria e acabou escolhendo a locadora Bhaskara. Qual o menor número de diárias que ele precisa ficar com o carro para tornar o plano da locadora Bhaskara mais interessante? Vamos ver. Na locadora Arquimedes, nós temos uma taxa fixa de R$ 25 mais R$ 60 por diária. Então, são R$ 60 por dia. Esse cálculo aqui é na locadora Arquimedes. Na locadora Bhaskara, nós temos uma taxa fixa de R$ 85 mais R$ 48 pela diária. Aqui é na locadora Bhaskara. Muito bem. Bom, Geraldo fez as contas e, baseado no número de diárias, ele disse que acabou escolhendo a Bhaskara. Bom, é o seguinte. Acontece que a locadora Arquimedes ela é mais barata no começo, são R$ 25. Só que ele paga R$ 60 por dia, são R$ 12 a mais do que na Bhaskara. Observe que a locadora Bhaskara ela começa com valor alto, mas o preço da diária é mais barato. Então, a longo prazo, é melhor mesmo a locadora Bhaskara. Mas como saberíamos a partir de quanto que é melhor a locadora Bhaskara? Como esse valor aqui é o preço que ele gasta na alocação desse carro. Aqui também vai ser o preço que ele gasta na alocação do carro, vou chamar de preço 1, preço 2. Eu gostaria de saber quando esses valores fossem iguais, então quantos dias se passaram. Então vamos fazer isso. Então você tem o valor gasto na locadora Arquimedes igual ao valor gasto na locadora Bhaskara, me dará quantos dias se passarão para ser indiferente onde ele vai alugar esse carro. Então, você tem 60 menos 48, que dá igual a 12. 12D vai ser igual a 85 menos 25, que dá igual a 60. Significa dizer 60 dividido por 12, que dá igual a 5. Ou seja, daqui a 5 dias será indiferente, porque daqui a 5 dias os preços são iguais. A partir de 5 dias, ou seja, no sexto dia, já é melhor ele alugar na locadora Bhaskara. Ela se tornará mais barata. Então, voltando aqui para o enunciado, ele quer saber exatamente isso. Ele disse assim, ó, qual é o menor número de dias para que ele precise ficar com o carro para tornar o plano da locadora Bhaskara mais interessante. Se ele ficar 6 dias, Bhaskara será mais barato do que Arquimedes. Essa é a resposta. Questão número 3. De uma caixa contendo B bolas brancas e P bolas pretas, retiram-se 15 bolas brancas, permanecendo entre as bolas restantes a relação de uma bola branca para duas pretas.
Em seguida, retiram-se 10 pretas, restando na caixa um total de bolas na razão de 4 brancas para 3 pretas. Um sistema de equações que permite determinar os valores de B e P pode ser representado por qual? Aí, qual é a resposta? Qual desses sistemas? Vamos dar uma olhada. Então, vamos seguir o que ele falou. Ele disse assim, que você tem numa urna B bolas brancas e P bolas pretas. Só que você vai retirar 15 bolas brancas, então você vai ficar com 15 bolas brancas a menos. E ele diz que quando faz isso, a relação de bolas brancas para bolas pretas é igual a uma bola branca para 2 bolas pretas. Em seguida, retiram-se 10 pretas, então você já tem B menos 15 e agora você retira 10 pretas. E aí ele disse que vai ser outra razão, será de 4 brancas para um total de 3 pretas. E aí você tem um sisteminha de equações onde você pode resolvê-lo e descobrir o total de bolas brancas e pretas. Só que não precisa, ele somente que você mostre aí qual é o sistema que vai aparecer. Então, multiplicando por 2, ficaremos aqui em cima com 2 bolas brancas menos 30 igual a P. Esse é o resultado dessa primeira equação. E aqui embaixo você fica com 3B menos 45, que vai ser igual a 4P menos 40, que é 4 vezes 10. Bom, basta manipular agora de forma a encontrar a resposta que está escrita lá no quadrinho. A primeira equação você pode escrevê-la assim: 2B menos P é igual a 30. E essa segunda equação você pode escrever assim: 3B menos 4P, que é menos 4P, que vai ser igual, então, a mais 5, porque vai ficar positivo. Vai ficar 45 menos 40, que é igual a 5. Então, você tem aqui na letra A, 2B menos P igual a 30, 3B menos 4P igual a 5. Essa é a resposta. Questão de número 4. O cartaz de uma lanchonete anuncia: 2 sanduíches iguais mais 3 sucos iguais custam R$ 9,00. E 3 sanduíches iguais mais 2 sucos iguais custam R$ 11,00. Se você deseja comer nessa lanchonete apenas um desses sanduíches da oferta, você irá pagar por ele a quantia de quantos reais? Vamos ver. É o seguinte, segundo ele fala no enunciado, você tem 2 sanduíches, que eu vou chamar de S assim, 2 sanduíches, mais 3 sucos, então, 3 sucos. Bom, para não confundir, eu vou chamar de sanduíche e suco. 2 sanduíches mais 3 sucos custam R$ 9,00. Aqui. E 3 sanduíches iguais, então 3 sanduíches iguais mais 2 sucos custam R$ 11,00. E aí, ele quer saber, então, se você comer nessa lanchonete, quanto irá pagar por cada sanduíche. Então, você precisa somente usar uma das estratégias de resolução de sistemas para resolver esse sistema. Então, uma das estratégias seria o seguinte: como a gente quer saber o preço do sanduíche, então a gente quer eliminar a incógnita de suco. Então, basta você pegar esse coeficiente, multiplicar a primeira equação, pega esse coeficiente daqui, multiplica a segunda, só que um deles você troca de sinal. Observe que quando você multiplicar 2 vezes menos 2 vezes 3, vai dar menos 6. E 3 vezes 2 dá 6, então o suco será eliminado. Então você tem menos 2 vezes 2 dá menos 4 vezes o sanduíche. Menos 2 vezes 3 dá menos 6 vezes o suco, que vai ser igual a menos 18. 3 vezes 3 dá 9, então vai ficar 9 vezes o sanduíche. 3 vezes 2 dá mais 6 vezes o suco, que vai ser igual a 33. Usando agora a adição, você tem aqui que 5 sanduíches, aqui dá 0, 33 menos 18 dá igual a 15. Então, cada sanduíche, dividindo toda a equação por 5, vai ser igual a R$3. 15 dividido por 5 dá igual a 3. Então, olhando aqui agora para as alternativas, a resposta é a letra B. Questão de número 5. Carlos possui uma gráfica e frequentemente transporta caixas de madeira contendo resmas de papel. As caixas vazias têm sempre a mesma massa e as resmas de papel também. Quando ele transporta 10 caixas, cada uma com 30 resmas, a carga total tem massa igual a 650 kg.
Por outro lado, quando ele transporta 20 caixas, cada uma com 20 resmas, a carga total tem massa de 900 kg. Determine a massa de uma caixa vazia em quilogramas. Vamos ver. Bom, nessa questão ele diz o seguinte: você tem 10 caixas, em cada caixa você leva 30 resmas. 30 vezes 10 dá 300 resmas, cuja massa de cada resma eu vou chamar de R. E a massa de uma caixa vazia eu vou chamar de C. Então ele diz que dá um total de 650 kg. 10 caixas mais 300 resmas dá igual a 650 kg. Mas ele disse o seguinte: quando você leva 20 caixas, em cada caixa você leva 20 resmas. 20 vezes 20 dá 400 resmas e dará um total de 900 kg. Muito bem. E ele quer saber quanto vale uma caixa vazia, qual é a massa de uma caixa vazia. Para resolvermos isso, vamos primeiro simplificar por 10 a primeira equação. Então você tem C mais 30 vezes 10, que é igual a 65. E a segunda vamos dividir por 20. Dividido por 20 dá C. Dividido 400 por 20 dá 20. E dividido 900 por 20 dá igual a 45. Temos um sisteminha para resolver, onde eu quero descobrir quem é o valor C, que é a massa de uma caixa vazia. Bom, para isso, essa primeira equação eu vou multiplicar por menos 20 e vou multiplicar essa segunda por 30. Quando eu faço isso, observe que menos 20 vezes 30 dá menos 600 e 30 vezes 20 dá 600. Eu vou eliminar uma dessas incógnitas, que eu não quero saber a massa da resma. Então vai ficar menos 20C menos 600R vai ser igual a 65 vezes menos 20 dá menos 1.300. 30 vezes C, 30 vezes 20 dá mais 600R. E 30 vezes 45 dá mais 1.350. Boa. Agora basta somar essas duas equações para descobrirmos o valor da massa de uma caixa. Então vamos ver. Somando essas duas equações, eu tenho 10C, aqui dá 0, e 1.350 menos 1.300 dá igual a 50. Então teremos que a massa de uma caixa vazia será igual a 5 kg. 50 dividido por 10. Então, olhando aqui para as alternativas, teremos a resposta letra B de bola. Questão de número 6. Em uma festa com N pessoas, em um dado instante, 31 mulheres se retiraram e restaram convidados na razão de 2 homens para cada mulher. Um pouco mais tarde, 55 homens se retiraram e restaram a seguir convidados na razão de 3 mulheres para cada homem. O número N de pessoas presentes inicialmente na festa era igual a quanto? Vamos ver. No enunciado da questão ele diz o seguinte: tem N pessoas entre homens mais mulheres. Em certo momento da festa, 31 mulheres se retiraram e você ficou com uma razão entre homens e mulheres de 1 para 2. Ele diz que são 2 homens para cada mulher. Mais tarde, 55 homens também se retiraram, mas já havia M-31 mulheres nessa festa. Então, H-55. E segundo o enunciado, você ficou com 3 mulheres para cada homem. Aí você tem um sisteminha para resolver, que você pode fazer uma substituição. M-31 vai ser igual a H sobre 2. Então, onde tiver na segunda equação M-31, você pode substituir por H sobre 2. Aqui embaixo fica H menos 55. E 3 dividido por 1 dá 3. Então, com essa equação, você descobre o número de homens. Vamos fazer isso. Então, basta encontrar o número de homens para encontrarmos o número de mulheres, porque ele quer o número de pessoas dessa festa. Então, H sobre 2 vai ser igual a 3 vezes H menos 55 vezes 3. 3 vezes 5 dá 15, 3 vezes 5, 15, e 1, 16, dá 165. E agora, para descobrir o número de homens, basta fazer o seguinte: 2 vezes 3 dá igual a 6, 165 vezes 2, 3, dá 330. E agora você descobre o número de homens, porque 6H menos H dá 5H, que é igual a 330. Então, o número de homens será 330 dividido por 5. 6 vezes 5 dá 30, para 33 dá 3, 6 vezes 5, 30.
homens são 66 homens. Como são 66 homens, e você pode utilizar qualquer uma das equações que você gerou lá em cima para encontrar o número de mulheres. Lembra quando saíram 31 mulheres? O número de mulheres para homem ficou 1 para 2. E sabendo que a H dá 66, então é só substituir. M menos 31 dividido por 66 dá igual ao meio, significando dizer que M menos 31 vai ser igual a 66 dividido por 2, que dá igual a 33. E o número de mulheres, então, será 33 mais 31, que é igual a 64. Então, você tem 64 mulheres mais 66 homens. 66 mais 64, 6 e 4, 10, 6 e 6, 12 e 1, 13. Então, você terá 130 pessoas nessa festa. Olhando aqui para as alternativas, resposta letra D. Questão de número 10. Com determinada quantidade de dinheiro, é possível comprar 5 revistas em quadrinhos, todas de mesmo valor e ainda sobram R$ 2,50. Porém, se com a mesma quantia de dinheiro forem compradas 7 revistinhas de palavras cruzadas, cada uma delas de mesmo valor sobrarão 50 centavos. Sabendo que uma revistinha de palavra cruzada custa R$ 1 a menos que uma revistinha em quadrinhos, então o preço de uma revistinha de palavras cruzadas é de quanto? Vamos lá. Nessa questão ele disse o seguinte: se comprar 5 revistas em quadrinhos, sobram R$ 2,50. Então esse é o valor que ele tem em dinheiro. São R$ 5 por cada revistinha em quadrinho, mais os R$ 2,50 que sobraram. Mas ele disse também o seguinte: se comprar 7 revistinhas de palavras cruzadas, vou chamar de C o preço de cada revistinha de palavras cruzadas, sobram 50 centavos. Então isso também equivale ao valor que ele tem em dinheiro, total em dinheiro. Aí, sabendo que uma revistinha em palavras cruzadas é R$ 1 a menos que uma revistinha em quadrinhos, ele quer o preço de uma revistinha em palavras cruzadas. Ele quer saber quem é o C. Muito bem. Então, como são iguais essas duas equações, você pode usar aqui a técnica da comparação. Então, elas são iguais, você pode igualar. Não tem nenhum problema. Boa. E como você quer descobrir quanto vale palavras cruzadas, então você faz o seguinte: você substitui o valor das revistas em quadrinhos, que então elas serão cruzadas mais 1. Então, como elas serão cruzadas mais 1, então você faz o seguinte: no lugar de Q, você coloca C mais 1. Claro, aí você já pode, por exemplo, subtrair 0,5 de 2,5, que dá igual a 2. E do lado de cá você ficará com 7 palavras cruzadas, tá bom? 7 vezes o preço da palavra cruzada. Muito bem. Vamos resolver agora a distributividade e resolver o problema. Então, temos o seguinte: 5 vezes C, que dá 5C, 5 vezes 1, que dá 5, mais 2, que vai ser igual a 7C. 5 mais 2 dá 7, 7C menos 5C, que dá igual a 2C, dividido por 2 dá igual a 3,50. Então, cada revistinha em palavras cruzadas valerá R$ 3,50. Então, a resposta dessa questão você encontra aqui na letra A. Questão número 11. Na questão número 11, temos uma charge que o professor escreve no quadro a seguinte notação algébrica: 2x mais y é igual a 30. E uma das crianças questiona, diz assim: professor, por que x não pode ser x? Porque ele sempre tem que ser igual a alguma coisa. E aí, no enunciado da questão, você tem o seguinte: seja o par ordenado AB, em que A e B são números inteiros positivos, uma solução da equação mostrada na tira acima, em quantas das soluções a soma A mais B é um número primo compreendido entre 15 e 30. Vamos resolver. Bom, nessa questão, ele coloca uma expressão algébrica lá na charge que diz o seguinte: 2x mais y é igual a 30. E diz que o par ordenado A e B satisfaz essa equação, significando dizer, então, que o A é igual a x e o B é igual a y, já que é um par ordenado. O primeiro sempre é o x, o segundo sempre é o y. E aí, lá no final da questão, ele pergunta assim, ele diz: quantas somas A mais B dão números primos entre 15 e 30? Quais são os números primos entre 15 e 30?
Então, entre 15 e 30, nós temos o 17, nós temos o 19, nós temos o 23, que é primo, e por último, nós temos o número 29. São 4 números primos, dando como resposta 4 soluções. Então, veja só, nós já temos a resposta da questão, que é 4, letra C, tá bom? Então, a resposta já é 4. Porém, nós vamos encontrar todos os resultados do nosso probleminha, tá bom? Então, é o seguinte, sabendo que A mais B é igual a 17, que A mais B é igual a 19, etc., e sabendo também que A mais B satisfaz aquela equação lá de cima, então dá para encontrar quem é A e B em todos os resultados. Por exemplo, se no lugar de X você colocar o A, no lugar de Y você colocar o B, que é igual a 30, você pode, por exemplo, isolar o valor de B e fazer uma substituição. Você tem, por exemplo, que B vai ser 30 menos 2A. E aí, em cada equação dessa, você substitui o valor de B. Você faz A mais o B, que é 30 menos 2A, que é igual a 17, e encontra o valor de A. Aqui a mesma coisa, você coloca A, no lugar de B você coloca 30 menos 2A, que é igual a 19. Aqui também, A mais, no lugar de B você coloca 30 menos 2A, só que é igual a 23. E por último você coloca A, 30 menos 2A, que é igual a 29. Muito bem. Aí agora você consegue encontrar cada valor desse, porque, por exemplo, manipulando aqui é fácil, você faz 30 menos 17 dá 13, que é igual a A. A igual a 13. Então, por exemplo, A igual a 13 é um valor. Se A for igual a 13, aí você faz 17 menos 13, que dá igual a 4. Então, B é igual a 4. Então, esse é um par de resultados. Aí você encontra os outros 3 pares fazendo a mesma coisa. Você faz, resolve esse aqui, você resolve essa equação. Você tem 30 menos 19, dá 11. Então, o A é igual a 11. Se o A for igual a 11, então o B vai ser igual a 8. B é igual a 8. Faltam só mais 2 pares. Então, vamos fazer. Você tem 30 menos 23, que dá igual a 7. Então, A sendo igual a 7, se o A é igual a 7, então dá para descobrir o B fazendo 23 menos 7. Okay? Então, B é igual a 16. 16 mais 7 dá igual a 23. Muito bem. E por último, você tem o seguinte. Você tem aqui 30. Aí você tem, né, 2A. Cuidado para não confundir com esse 29. Você tem aqui, ó, 2A. Aí você tem aqui, ó, 1. 30 menos 29 dá 1. Então, A é igual a 1. Se A for igual a 1, então o B é igual a 28. E observe que esses 4 pares aqui, somados, dá sempre número primo. Olhe bem, sempre dá números primos, olhe bem. 13 mais 4 dá 17, 8 mais 11 dá 19, 16 mais 7 dá 23 e 28 mais 1 dá 29. Então, são 4 pares de números como resultado dessa questão. Então, a resposta, repetindo, letra C. Questão número 12. Em um depósito existem M carros e N motos, totalizando 21 veículos e 62 pneus. Nestas condições, assinale a alternativa verdadeira. Vamos ver. No enunciado dessa questão, ele diz o seguinte: você tem M carros mais N motos, totalizando 21 veículos. Mas diz também que você tem 62 pneus. Cada carro tem 4 pneus. Cada moto tem 2 pneus. E você totaliza, então, essa equação com 62 pneus. Então, é o número dos pneus dos carros mais os pneus das motos, que dá um total de 62 pneus. Boa. Aí agora você basta manipular essa primeira equação aqui, multiplicando por menos 2, para usar a técnica da adição. Observe o seguinte. Vezes menos 2 dá menos 2m. Vezes menos 2 dá menos 2n. E vezes menos 2 dá menos 42. Usando a técnica da adição, então você tem 4 menos 2, que dá igual a 2m. Aqui dá igual a 0, que é 2n menos 2n. E aqui dá igual a 20. Significando dizer que a quantidade de carros vai ser 20 dividido por 2, que dá igual a 10. E aí você tem 10 carros, e 10 carros mais 11 motos, para dar igual a 21 veículos. E aí, M mais N é igual a 21. Bom, é o seguinte, essa questão ela saiu
com dois resultados, tá? Você tem aqui M igual a 10, é verdade, a gente acabou de encontrar que o número de carros é igual a 10. E também M mais N é igual a 21. Então tem duplo resultado. Um beijo, até a próxima semana. Valeu!